Gamba, foi um Inter que teve algumas dificuldades já do passado, né? Algumas dificuldades de jogadores que não renderam na temporada passada e ontem receberam mais uma oportunidade como titular, e uma certa incoerência da fala do técnico Paulo Pezzolano antes de iniciar a temporada com o que foi praticado ontem, que foi uma prioridade ao Grenal, uma prioridade ao Campeonato Gaúcho em detrimento do Campeonato Brasileiro. Quando saiu a escalação do Inter e apareceram Bruno Henrique, Tabata, mercado fora do time, ali ficou claro que os jogadores se desgastaram bastante no Clássico Grenal, da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, e por isso não começaram o jogo do Brasileiro, que o Inter justamente fala que é a prioridade, buscar os 45 pontos, fazer um ano mais tranquilo em relação à temporada passada, pois isso, pelo menos no jogo de ontem, foi rasgado a partir da escalação e com jogadores que já se mostraram insuficientes. Uma coisa seria ainda, vai o Carboneiro começar no banco porque está desgastado do Grenal. Então coloca o jovem Alex, né, que pelo menos deu algumas boas demonstrações no Campeonato Gaúcho. Não, a escolha foi por Bruno Tabata, inclusive mexendo na posição do Alan Patrick. Em alguns momentos o Alan Patrick recompondo como se fosse um ponta pelo lado esquerdo para ajudar o Bernabé, já que o Tabata estava mais centralizado com o Vitinho do lado direito. Então foi o Inter que teve muitas dificuldades, ainda assim criou oportunidades para empatar o jogo, mas também é bem verdade que sofreu chances de o Atlético Paranaense ampliar o placar. O Viveiros, por exemplo, perdeu pelo menos duas grandes oportunidades, uma inclusive que o próprio Mendonça podia ter finalizado, preferiu tocar para o Viveiros e o Viveiros perdeu uma chance clara. Vitor Gabriel foi muito mal no lance do gol do Atlético Paranaense. E ali o mercado estava apenas no banco de reservas. Então, muitas incoerências do discurso inicial para o que foi praticado ontem, e o Inter que poupou jogadores e percebeu que no Campeonato Brasileiro não tem como abrir mão, não tem como, vai com um time mesclado porque dá. Não dá. No Brasileiro é corda esticada e é sempre a força máxima, porque cada jogo é uma batalha, e os 3 pontos de ontem valem os mesmos 3 pontos da próxima partida, inclusive, aliás, as 2 próximas partidas, Flamengo e Palmeiras. Um risco grande do Inter começar sem pontuar nas primeiras 3 rodadas. Então o alerta fica ligado, e o receio é o que será agora no Campeonato Gaúcho, em que o Inter ainda vai ter que jogar mais algumas partidas de gauchão, mata-mata, semifinal e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro não perdoa vacilos. Início pesado para o Internacional, esse início de Campeonato Brasileiro, por isso que era importante ao menos pontuar ontem contra o Atlético Paranaense, coisa que o Inter não conseguiu. Agora tem o seguinte, Luiz Mário, a gente falou bastante, né, no pós-Grenal, analisando a vitória do Inter, os méritos do Inter, mas também batendo muito na questão da necessidade de reforços, isso que o Calvin trouxe há pouco. O Campeonato Brasileiro, ele vai te exigir o grupo, ele vai te exigir a peça de reposição. E ficou escancarado ontem, na derrota do Inter para o Atlético Paranaense, a limitação do elenco, das peças que o Pezzolano tem à disposição para a sequência da temporada, que vai ser pesada, Luiz. Com certeza. Foi o que a gente falou nos outros programas, né? Que o Inter precisa urgente de contratações. Eu falei muito, enfatizei muito essa questão do Inter contratar jogadores, principalmente do meio para trás, que eu acho que precisa, né? Tem muitos jogadores ali que, na minha opinião, são jogadores que não têm condição de disputar um brasileiro tão competitivo que é, e é preocupante. E ontem mostrou que realmente, quando o Inter não joga com um time titular, ele sente muitas dificuldades, e ele sentiu muitas dificuldades no jogo. Até acredito que teve oportunidades de sair na frente, principalmente no início do jogo, mas aí veio aquela questão do meio para trás. Teve muita dificuldade, teve falhas individuais que fizeram com que o Inter se complicasse no próprio jogo e acabou perdendo um jogo que não poderia. Eu acho que o Inter tem jogos dificílimos pela frente, tem Flamengo, tem Palmeiras. O Flamengo vem de uma derrota do São Paulo, né? O Flamengo vem numa derrota do São Paulo que o Felipe foi bem criticado, mas acredito que, como o Magrão tinha falado no programa anterior, o Inter, quando ele não joga com um time titular, quando tira algumas peças importantes, como o mercado, que tem a sua experiência,
É um jogador que já tem uma certa idade, mas com certeza tem uma liderança. E não é mau zagueiro, mesmo tendo uma idade já elevada. E faz falta nesse momento. E fez falta ontem. Ficou claro, né? Olhando o jogo ontem, as opções do Pesolano, as escolhas dele, né? A corda que o Inter esticou para o Grenal, né? O Inter apostou tudo no Grenal. O Calvin chegou a fazer a ressalva, né? Grenal da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Né? Mas os dois já estariam classificados. Perfeito, mas o Inter fez uma escolha e o Grêmio da mesma forma. O Inter esticou a corda no Grenal. Só que aí veio o jogo contra o Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro, exigência, sequência pesada na arrancada. O Inter ontem voltou, Magrão, para a sua realidade? Não, Gamba, eu acho que o Inter, a realidade do Inter é uma realidade que tem 11 jogadores de qualidade, 11 ou 12 jogadores, e não tem um banco, a gente falou isso ontem, não tem um banco qualificado. Ontem, por exemplo, o Paulinho não jogou, não jogou Carboneiro, 3 jogadores que foram peças fundamentais, cada um no teu setor, por ter vencido o Grenal. Eu não faria nada diferente do que eu fiz no Grenal, tá? Eu iria com esse mesmo time pro Grenal para tentar ganhar o Grenal como o Inter ganhou. O Grêmio jogou o Grenal, perdeu, e perdeu também ontem. Então, assim, vamos tirar um pouco de lado. Eu acho que o que falta pro Inter é qualificar mais o teu grupo. Os 11 jogadores são jogadores bons, de qualidade, podem fazer um grande campeonato. Mas o campeonato é longo, gente. Essa é a preocupação. E ontem teve um erro também, do Pesolano não conhecer o grupo. O Alan não pode jogar onde jogou. E o torcedor viu isso. O Alan tem que jogar por dentro. Quanto mais perto da área, ele vai criar perigo. No segundo tempo, Gamba, quando entram os jogadores, o Paulinho, o time vem perto do que é o ideal do Internacional, já foi um outro jogo, tá certo? 1-0, o Atlético Paranaense fez outro jogo, fez uma linha de 5 lá atrás, 4-1, 5-4-1 e às vezes um 5-1-4, assim, feito todo atrás. Então, o Inter, eu acho que tem que se qualificar, mas como a gente falou do Grêmio na segunda, não fazer terra arrasada, não é terra arrasada. Eu acho que serve de alerta, que é início de temporada, que não pode perder esses pontos em casa, porque agora tem uma sequência dificílima. E isso daí já vai fazer falta nesse início do campeonato para um time que terminou o ano com a autoestima lá embaixo. E de novo vai voltar a questão do emocional, né? Não, o problema é a tabela. Porque é isso. O Flamengo e Palmeiras são jogos que, na lógica, você não conta pontuar, né? Se pontuar, beleza, foi algo além do imaginado, mas Flamengo e Palmeiras são jogos que, se o Inter não pontuar, tá dentro da normalidade pelo investimento dessas duas equipes. Só que aí, não pontuar, ter 3 jogos, 0 ponto na tabela de classificação, você certamente vai estar na zona do rebaixamento, talvez até na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então isso é o que assusta. E depois tem um jogo fora contra o Remo, e depois já tem outro jogo contra time grande. Então esse é o problema, porque o Inter vai ter que arranjar alguma forma de pontuar ou contra Flamengo ou contra Palmeiras para não fazer algo tão desesperador que vai ser depois já virar uma batalha contra o Remo na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o ponto mais crucial. Se fosse uma tabela mais tranquila, perdeu contra o Atlético Paranaense ali, já dá para recuperar num jogo também acessível. Os próximos 2 jogos não são nada acessíveis para o Inter, e aí ficar na lanterna se não conseguir pontuar contra Flamengo e Palmeiras após 3 rodadas, com todo mundo já somando seus primeiros pontos, é algo que vai pesar bastante. Em meio a tudo isso, vai entrar um Campeonato Gaúcho nas fases decisivas, né? E aí, qual vai ser a escolha, Bruno? Qual vai ser a escolha? Vai ser o foco no Gauchão? Vai ser o foco no Campeonato Brasileiro? Porque daqui a pouco tu começa a te atrasar contra Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Remo fora. Estamos falando de 4 rodadas. Estamos falando de 12 pontos. Na verdade, assim, a gente alertou isso aqui, né, bastante, porque o Campeonato Brasileiro, que sempre foi tido como um dos mais equilibrados do mundo, ele está ainda mais equilibrado. Não mais na briga pelo título. Isso está bem desequilibrado. Mas se a gente for olhar em metade de tabela, tem um equilíbrio muito grande. Tu olha o 9º colocado, se ele ganha 2, 3 jogos, ele sonha com a Libertadores. Se ele fica 2, 3 jogos sem ganhar, ele já está preocupado com
uma possibilidade de queda. Então o equilíbrio ele é gigantesco e o Inter tem muitas fragilidades, tinha a obrigação, a necessidade de ganhar em casa do Atlético Paranaense. Eu achei o resultado de ontem desastroso. Não achei a atuação do Inter tão ruim, não. Achei que o Inter, claro, não entrou com o time ideal, então teve sim dificuldades, principalmente na primeira etapa. Depois melhorou no segundo tempo. O Paulinho dá uma outra dinâmica, né? O comparativo dele hoje com o Bruno Henrique é muito evidente. O Bruno Henrique é um jogador que tem uma lentidão ali, que não traz a mínima intensidade para o meio-campo e isso atrapalha muito o jogo do Inter. O Pesolano pensou errado. Cara, quem é que vai pensar? Quem é que vai chegar aqui e vai dizer Alan Patrick pelo lado? Vamos botar o Alan Patrick pela esquerda para ver se funciona. Não deu. É óbvio que não vai funcionar. Isso era, assim, não precisa nem olhar duas vezes para ver. Então, o Inter agora tem um grande desafio pela frente, que são esses próximos 3 jogos. O Calvin citou 2, mas eu coloco o jogo contra o Remo fora como um jogo dificílimo também. E o Inter é obrigado a ganhar pelo menos um desses jogos e empatar outro. Eu diria que desses 9 disputados que o Inter tem, que vai disputar no caso, o Inter tem que tentar fazer 4 pontos para não ficar com uma situação delicada. Difícil, tá, Bruno? Claro difícil. Eu tenho um ponto, Bruno, até para debater com vocês, que eu falei isso, acho, no jogo do Inter Santa Maria, e aconteceu isso hoje. Eu não sou muito essa coisa de zagueiro jogar, sabe? Zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro com muito cabeça erguida, cara, ele tá sempre no risco. Tá no limite. Tá sempre no limite de entregar uma bola. Tipo assim, como volante eu sempre tinha esse receio. Eu dividia sempre o campo em 3 partes. A primeira parte eu não podia, era risco zero. Se viesse para mim, eu tiro, eu seguro, eu cavo a falta. No meio do campo é ser rápido. Só no último terço, lá em cima, mesmo sendo volante, quando vai lá para frente, aí você arrisca alguma coisa. Então tem fases do campo e o Inter nesse estilo de jogo, eu falei e volto, de querer jogar nessa primeira parte do campo. É muito arriscado que você perde a bola. É muito arriscado perder uma bola ali. Ali eu acho que tem que simplificar um pouco mais. Ficou evidente isso, uma bola que vem para trás, o Vitor Gabriel estava imponente, porque tem essa confiança de querer jogar, é um jovem, e perde a bola, o cara vai dentro do gol. Depois tem uma outra bola também que o cara vai dentro do gol, um time rápido. Então eu sou, isso aí pode chamar de chato, tá? Pode me chamar de chato, mas eu sou muito contra essa coisa de zagueiros querer sair jogando. O menino do zagueiro do Cruzeiro, pô, em posição, eu sou rápido, eu jogo, foi pra seleção, foi querer sair jogando, errou um passe, gol, acabou a carreira dele, não vai mais pra seleção. Então, eu sempre falo, na zaga tem que simplificar. E ontem o Inter pecou um pouco no primeiro tempo de querer jogar sem as peças. Mas aí sem as peças que, por exemplo, o Mercado é um cara que vai simplificar. Não, perfeito. Que é nego velho. Mas aí entra, pra mim, Magrão, Calvin, a questão do Pesolano entender o elenco. Quem é que vai poder te entregar essa saída? Sim. Tu tem as peças, tu tem zagueiro pra te entregar a saída dessa forma? E alguns jogos tu tem que se adaptar também, né? Exato. Tu tocou num ponto interessante. O Grêmio esperou o Inter. Isso. O Grêmio esperou o Inter. Então o Inter tocou a bola quase que na intermediária, com 25 do primeiro tempo no Grenal. O Grêmio estava todo lá atrás, o Inter trabalhando bola. Na verdade, todo mundo entendeu como marcar o Inter, menos o Grêmio. Assim, não, mas ontem, desculpa, Luiz. Não, pode. O Atlético Paranaense, ele entendeu. Porque mesmo quando ele recuou para contra-atacar. Ele recuou, os dois jogadores, o Zapelinho, o camisa 10, toda a bola que ele pegava, ele não vinha para trás, ele tentava achar alguém em profundidade. Então o Atlético entendeu. O Grêmio não, o Grêmio só baixou e não teve força para atacar. Perfeito. E aí, era um time mais rápido, né? Um time mais forte também, esse do Atlético Paranaense. E aí algumas outras situações que também parecem um pouco incoerentes. Por exemplo, todo mundo até meio que se assustou no final do ano passado, quando veio a notícia da renovação de contrato do Bruno Henrique. Parecia certo que o Bruno Henrique ia estar fora do Inter para 2026, até porque ele não foi bem em 2025 e tudo mais. Aí veio a informação, não, mas teve uma cláusula lá no contrato que determinado número de jogos ele conseguia uma renovação automática. Que é até uma cláusula que dá para discutir para as próximas, assim, porque quantidade de jogos não significa qualidade de jogos. O cara pode jogar 30 partidas, jogar, sei lá, 24 ruins, 6 boas, mas fez 30 jogos, renova o contrato automaticamente. Então assim, o Bruno Henrique ficou mais por essa cláusula do que propriamente por desempenho. Aí abre a temporada do Brasileirão, primeiro jogo, o Bruno Henrique é titular.
Então, um cara que parecia que estava até fora do Inter, mas teve uma cláusula lá de renovação automática, de repente começa como titular um jogo de campeonato brasileiro. Então, algumas situações que acho que o Inter poderia rever e reformular. Tabata também foi muito mal na temporada passada, titular na abertura do campeonato brasileiro. São pontos que ficam pelo caminho depois e aí é mais complicado de recuperar. Muito bem, atenção tu que é motorista de aplicativo, presta atenção que esse recado aqui é pra ti, tá? Porque aqui é para você ganhar dinheiro de verdade. Quer ganhar mais nas suas corridas, gastando menos? Então vai de Localiza Zarp. Só com Zarp você encontra o menor preço do mercado para alugar o teu carro. Zarp tem a maior rede de carros para motorista de aplicativo do Brasil e ainda é a parceira oficial da Uber. Você roda com o carro do ano, com IPVA, manutenção, proteção e tá tudo incluído. Só Zarp te dá benefícios como desconto em combustível e farmácia. E ainda, se rolar qualquer imprevisto com o carro, Zarp te garante um carro substituto em até 4 horas. A melhor parte, está sempre com os melhores carros, com a confiança que só a Localiza oferece. Então, quer ganhar muito dinheiro como motorista de aplicativo, pagando o menor preço? Bora acessar o QR Code, entrar no site ou chamar agora mesmo o time da Zarp, o time da Localiza, que vai garantir para ti os menores preços do mercado. Tá aqui, gente. Localiza Zarp, com você em cada corrida. Muito obrigado pela confiança. Vamos lá. Eu queria trazer aqui a palavra do Pesolano, tá? A palavra do Pesolano, porque ontem ele foi perguntado sobre desgaste, sobre perna e tudo mais, e ele falou um pouco no sentido de elenco é esse, né? Não vai ter determinadas peças, o Inter vai sentir em algum momento. Vamos ouvir o que o Pesolano disse, prestar atenção na fala do técnico do Inter. Si nos faltarán pernas o no, hoy es lo que tenemos. Y falamos que iba a ser un ano duro. Sabemos el problema económico del club, sabemos que tenemos que estar todos juntos y lo falé cuando ganamos, no lo falo ahora cuando perdemos. Entonces, hay que seguir por este camino. Eu acho que hoy podíamos habernos quedado con algo más, ¿sí? Ficou pouco para las oportunidades de goles que tuvimos. Eles tuvieron, mas eu acho que nós fizemos muito más para levarnos algo más. Mas el fútbol é así, você não tem a veces lo que merece. Se perdió, punto a fechar y en próximo a seguir trabajando. Mas tenemos bons jogadores. Hay un time que trabalha pra caramba e fique tranquilo, esto é muito louco. Muito bem, tá aí a palavra do Pesolano. Magrão, quero tua análise. Vou evitar muito de fazer essa crítica do Pesolano pelo início de trabalho, mas não podia tirar o Paulinho, por mais que eu sei que tem eles quantificam a carga a minutagem, mas se pôde entrar no segundo tempo, entra no primeiro. Já começa com ele no primeiro, não sei se você concorda comigo, já começa no primeiro, já dá os 45 minutos primeiro, porque aí de repente consegue fazer 1, 2 gols, aí muda o jogo, aí você pode mudar uma forma de jogar. Dá tranquilidade. Né? A questão do Tabata, cara, foi um erro dele, isso foi um erro. O Tabata, ele tem um espaço menor de campo, que é o espaço do lado, e ele não consegue render. Porque ele não vai conseguir render num espaço onde é maior, onde tem que criar, onde ele tem que arriscar. E ainda mexendo na posição do Alan Patrick. E mexendo no Alan Patrick. O Tabata no seu lado direito lá, naquele cantinho dele, ele não está conseguindo criar. E aí o que o pessoal fez? Ele ampliou o espaço de jogo do Tabata. E o espaço tem que ter criação, confiança. E não era para ele jogar ali. É o dono do time. O 10 é o dono do time. É o dono do time. Tu vai entregar isso pro Tabata. O que o time do Inter faz, gente? Mesmo naquela dificuldade que foi ano passado, que a gente não quer nem... Desespero, os caras dão no Patrick. Claro. O cara olha pra frente, o volante, o meia, o zagueiro, espera o 10 vir buscar. O cara espera o 10 vir buscar. E os caras jogam a bola no Alan Patrick. Foi assim com o jogo do Alessandro, com o Alex. Você quer o cara, você sabe que o cara tem mais qualidade, que ele joga mais que você, que ele é mais técnico que você. E aí quando tu olha pra frente, tu vê o Tabata, peraí, deixa que eu arrisco então. Eu vou tentar a bola, porque se for ali vai bater e voltar. Isso é confiança. Dá a primeira, ele perde e erra. Tu dá a segunda, perde e erra, na terceira, não toca você mais. não toca mais. Fora que o Alan Patrick deslocado ali para meia esquerda, né? Que em Ficou vários nulo, momentos. nulo, né? Não, Nulo. em vários momentos era mais um 3-4-3, né? Porque era o Vitinho ala, o Bernabé o outro ala, e o Tabata e o Alan Patrick próximos com o Borrella na frente. Só que na hora da recomposição,
o Alan Patrick tinha que voltar um pouco para ajudar pelo lado esquerdo. E aí, quando o Inter tinha a bola, em momentos que o Alan Patrick, por exemplo, quer jogar, quer aparecer também na direita para tabelar, para criar jogo. Aí perde a bola. O lado esquerdo está completamente desguarnecido, tá só o Bernabé para um lateral e um ponta do Atlético caindo por lá. Então, acho que essa mudança... Uma coisa é, então, o Tabata, que fosse o Tabata fazer aquele lado esquerdo lá, vindo para dentro, e o Alan Patrick na dele. Porque quando mexe no Alan Patrick para que ele perca alguma movimentação ofensiva, já que ele tem que cuidar também na parte defensiva do lado esquerdo, acho que isso tira muito do jogo do Inter. O Pezzolano até falou na entrevista coletiva que é a posição ideal do Alan Patrick essa, a meia esquerda, é ali que ele gosta de jogar. Mas não é ali que ele rendeu nos melhores momentos pelo Inter. Cara, o gol que o Tabata errou ontem foi uma coisa assim pavorosa, velho. Bizarro. A bola cai no pé direito, bate com o pé direito, ele é jogador do Inter. Aí ele corta pra esquerda onde tá povoado, onde tem 2, 3 caras juntos. Cara, eu fiquei assustado de ver. Sabe que a gente tem que debater também, que é muito importante. Eu sinto que tanto o Inter como o Grêmio, eles não estão bem fisicamente. Tu vê que eles não estão no momento físico ali para competir. Mas só a gente não tá, Luiz. Para competir. O Fluminense amassou o Grêmio fisicamente. Não, mas assim, preocupa, não sei, de repente, mais para frente, daqui 2, 3 os dois três vêm, jogos. Os dois vêm de um pós-Grenal. Entendeu? Que te tira muito, gente. Tira não só desgaste físico, mentalmente, mas né? mental. Que não valia nada o Grenal. Cara, Grenal sempre vale, Bruno. Mas aí que tá, se tu tivesse... Vale pela nossa rivalidade. Mas assim, ó, se tivessem colocado o time em reserva, os dois, não valeria nada o Grenal. Bruno, daqui... Deram um tamanho pro Grenal e tá aí o prejuízo já. Daqui 5 anos, o torcedor do Inter vai falar assim, teve um Grenal, não vamos falar se foi primeira fase, segunda fase, teve um Grenal que o Grêmio tava numa soberba e a gente veio e atropelou. Então, mas o Grenal se tornou importante por isso, Magro. Por isso que o Grenal ele é importante. Mas esse Grenal específico, ele se tornou importante pela soberba do Grêmio. Porque se não tivesse isso, o Grenal não valia nada. A não ser, claro, a nossa rivalidade. Eu não vou diminuir a nossa rivalidade, que ela é gigantesca. Mas se tivesse colocado os dois, vamos colocar time reserva, porque é início de temporada, não vamos prejudicar o início do Campeonato Brasileiro. A gente tem falado muito sobre a importância do Brasileirão, a dificuldade do Brasileirão. A dupla Grenal, ano passado, brigou para não cair. Os dois brigaram para não cair. É uma situação aí esse ano os dois começam perdendo por causa do Grenal. É que assim, muito difícil de mudar a cultura. Eu tô totalmente de acordo contigo, mas é que essa cultura Grenal ela é muito forte, não tem como mudar. O que dá pra fazer, já fica a dica pra Federação Gaúcha de Futebol na próxima temporada, o Grenal não pode ser antes da estreia do Brasileiro. O Grenal tem que ser, sei lá, na terceira rodada, na segunda rodada, distante, pra não atrapalhar a preparação do Brasileiro. É que quem vai assumir? Eu vou pôr o time reserva. Aí o Inter fala assim, põe o time reserva, Grêmio, vem que eu taco 5, 6 em você. Ninguém vai querer assumir isso. Aí o Grêmio fala, vou com reserva, o Inter, vou com reserva, o Grêmio vem titular. E eu acho que não é infelizmente, tá? É felizmente essa rivalidade, ela é bonita, ela é a maior, foi uma das maiores do mundo. Eu não joguei no nível de Barcelona, mas pra mim a maior rivalidade que eu joguei